Olá, muito bom dia, feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos. Que prazer estar com vocês nesta manhã do Santo Sábado. O sábado é um dia feliz, é aquele dia em que nós temos o privilégio de estar reunidos, é aquele dia que a gente coloca aquela roupa melhor, é aquele dia em que nós vamos adorar o nosso Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Rede Conectados. Está começando mais uma Escola Sabatina Online e hoje nós temos lições muito importantes para aprender. E sabe quem é o professor? É Jesus Cristo. Ele é o nosso professor, ele está do seu lado aí para te auxiliar. Então eu quero já te fazer um convite muito especial. Fique conosco, já aproveite, ative o sininho de notificações, dê um gostei e faça um trabalho missionário online. Pegue esse link e compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Nossa Escola Sabatina está apenas começando e aqui é o missionário Josemar Gomes. É um prazer muito grande estar com vocês nesta manhã para nós estudarmos a sua palavra. E por falar em palavra, nós vamos abrir o livro sagrado e vamos ler o texto que está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20 e o versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que coisa linda! O sábado, queridos, ele nos identifica com o nosso Criador. O sábado, ele nos aproxima do nosso Deus. O sábado é uma bênção. O sábado, ele foi feito em benefício do homem. Por isso, desfrute, querido amigo, querido irmão, querido internauta, desfrute desse dia na mais ampla intensidade. Deus quer te abençoar. Nós vamos começar orando por você. Se você puder, se ajoelhe comigo e nós vamos clamar a Deus, pedir para que Ele nos oriente no decorrer dessa programação e que tenhamos uma escola sabatina muito abençoada. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amoroso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede. Obrigado por esse privilégio de estar falando contigo e também transmitindo a tua palavra através deste canal. Queremos pedir agora que tu fique conosco, abençoando os louvores, abençoando também a lição da escola sabatina e que tenhamos um sábado animado, um sábado cheio das bênçãos e acima de tudo tendo a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. E seja com cada internauta, nos dê a tua graça. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Arrependido e confiante,
Louvado seja o nome do Senhor, que música linda. Ouvimos aí com o grupo Identidade Musical, a música Restaura-me. O sábado é um dia muito especial porque nós podemos revigorar as nossas forças, podemos sim receber o refrigério, a restauração para começar uma nova semana. Seja muito bem-vindo, aqui é o missionário Josemar. Estamos aqui pela Rede Conectados, trazendo muita paz, muita alegria para o seu coração. E eu confesso que estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, para nós estudarmos juntos preciosas lições da Palavra de Deus. Você já tem a sua lição da Escola Sabatina? Não tem? Então entre em contato conosco. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí no chat o nosso telefone, para você entrar em contato conosco e, de repente, você adquirir a sua lição. Se você é aqui do estado de Rondônia, você pode ligar para o 699-9245-4616. Tá? Esse é o telefone aqui, o meu telefone particular, que você pode ligar e também fazer o seu pedido de assinatura, para que nós possamos estar juntos, aprendendo aos pés de Cristo. Combinado? Então, eu quero que você tenha esse compromisso de nós estarmos juntos sempre estudando a lição. Estamos num trimestre muito interessante. As nossas lições, elas têm trazido temas de suma importância para as nossas vidas. Estamos estudando nesse trimestre tesouros da verdade. E são estudos bíblicos muito interessantes. Se você, porventura, não tem habilidade de dar um estudo bíblico, comece pela lição da Escola Sabatina, um material fantástico, material preparado pelos professores, pela uma equipe da Conferência Geral, e eles com certeza preparam esse material para que seja algo bem didático. E nós temos estudado lições sobre o milênio, sobre a nova terra, e hoje nós vamos estudar um tema muito especial. Aliás, todos os temas são especiais, mas esse é um tema muito importante, porque salienta o grande amor que Deus tem para com a raça humana. Deus criou o homem, Deus criou também a mulher, e Deus criou um dia especial, para que o homem pudesse ter a comunhão plena. O texto que nós lemos está no livro de Ezequiel, no capítulo 20. Ele fala exatamente que o sábado é um dia mais que especial. O sábado é como uma marca, o sábado é uma identificação entre Deus e o seu povo.
Quando nós guardamos o sábado, nós o reconhecemos como o Criador dos céus e da terra. Olha que coisa linda, esta grandeza, este poder, a soberania, a onipotência, que é um dos atributos de Deus, a onipotência em que Deus criou todas as coisas. Ele agora também colocou esse dia como aniversário da criação. O quarto mandamento, você lembra como diz? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu boi, nem o teu animal, nem o teu jumento, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Você encontra esse texto no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Este é o quarto mandamento. E aqui nós vemos algo muito interessante. Quando Deus criou o homem, ele também criou o sábado. O sábado também é uma instituição divina. E Deus, ele viu que o sábado deveria de ser algo mais que especial para o homem, para eles desfrutarem naquele paraíso que Deus criara. E ali o homem, ele precisava deixar de lado os seus interesses, as suas atividades seculares, e agora contemplar, como o salmista diz no Salmo de número 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, o sábado, ele tem esta conotação, e também é um dia de gratidão. A inspiração diz isso. Precisava de um sábado para lembrá-lo mais claramente de Deus e despertar-lhe a gratidão, porque tudo que desfrutava e tinha vinha da benévola mão do Criador. Queridos, quando nós dedicamos o sábado para nós estarmos em ligação com Deus, eu não estou dizendo que nós não podemos fazer esta ligação em outros dias. Claro que devemos. Enoque, por exemplo, andou com Deus. A sua vida foi uma vida andando com Deus. Mas o sábado é um dia especial. E nesse dia nós precisamos de concentrar todas as nossas energias no dom supremo do amor de Deus. É nesse dia que nós precisamos estar em íntima conexão com Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos apenas guardar, mas também santificar o sábado do Senhor. Agora, vamos entrar propriamente na lição, a lição de número 8. Você pode abrir aí a sua lição, na página de número 73, e nós vamos estudar um pouquinho a lição que tem por título O Dia do Amor de Deus. Qual é esse dia? É o sábado. Sim, o sábado é o dia do amor de Deus. Deus, ele deixou esse dia para que nós guardássemos pelos séculos dos séculos. Na eternidade, teremos o privilégio também de guardar o santo sábado. A palavra de Deus assim nos diz. A primeira pergunta, ela vem dizendo: o que devemos entender sobre as únicas pessoas que terão o privilégio de entrar naquela terra melhor? Então aqui nós vemos algo muito interessante. Somente aqueles que fizeram a vontade de Deus, somente aqueles que guardaram os seus mandamentos, que andaram pelo caminho estreito, é que terão direito à terra, ou melhor, à nova terra. O texto dá uma ênfase muito interessante quando ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
O que quer dizer isso? Querido amigo, querido internauta, para que você tenha direito a entrar na nova terra, você precisa aceitar a justiça de Cristo. Você precisa de pedir para que o Senhor lhe purifique de todos os seus pecados. Por nós mesmos, nós não podemos nos libertar, nos purificar dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus, ela tem uma promessa para aqueles que lavam, para aqueles que branqueiam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sim, dessa forma poderemos alcançar este ideal de viver uma vida na nova terra, aonde toda lágrima será enxugada. E o texto de Tiago também salienta algo muito interessante, e aqui nós vemos algo muito interessante, dizendo assim: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. É interessante que na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Ou seja, se você guarda apenas 9 mandamentos, mas não guarda um, por exemplo, se você não mata, não adultera, não cobiça, mas de repente você desonra o seu pai, desonra a sua mãe, você é um transgressor da lei de Deus. É muito importante nós entender que para que moremos na eternidade, para que passemos ali 1000 anos com o Senhor no céu, e depois dos 1000 anos tenhamos o privilégio de morar na nova terra, é necessário uma vida de obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus, aos princípios morais que Deus deixou na sua palavra. E muitos, diz aqui a inspiração, que eles se recusam a acreditar, muitos se recusam a obedecer às exigências do Senhor. Muitas pessoas oferecem sacrifícios formais, vivem uma religião, professam uma crença, andam com a Bíblia, mas, no entanto, não obedecem ao Senhor. Na matemática de Deus, não esqueça, 10 menos 1 é igual a 0. Se você não guarda toda a lei de Deus, se você não obedece os 10 princípios da lei de Deus, você é um transgressor. E Deus fica muito triste quando nós o desonramos, desobedecendo, porque a palavra de Deus, ela diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é muito importante, queridos, nós manter a lei de Deus no nosso coração. Este é um concerto que Deus fez com a casa de Israel, e este é o concerto que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós coloquemos a sua lei em nosso coração. E nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, quando diz-nos: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Queridos, aqui nós temos uma marca distintiva do povo de Deus. O povo verdadeiro de Deus é aquele que tem a lei de Deus no seu entendimento. O povo de Deus é aquele que obedece os seus preceitos. Há uma identificação muito clara. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então nós precisamos entender que o nosso caráter deve ser comparado com o padrão infalível da lei de Deus. Vem-nos a pergunta: será que podemos obedecer todos os mandamentos da lei de Deus? Humanamente falando, é impossível. E você vai dizer, então, como que podemos obedecer se é impossível? Filipenses capítulo 4, versículo 3 nos diz: posso tudo naquele que nos fortalece. Em Cristo podemos viver uma vida sim de obediência. Deus jamais seria um tirano e colocaria uma lei impossível que o homem não conseguisse guardar. É como se um pai obrigasse uma criança pequena, a carregar ali um saco de cimento nas costas, sabendo que seria impossível do filho carregar esse saco. Com certeza Deus nos ama, e Ele também jamais faria uma lei
que não conseguiríamos guardar. Na graça de Deus, podemos ser vencedores. Você, querido amigo que me assiste, você pode ser um vencedor, você pode ser um homem, uma mulher temente a Deus, obediente aos preceitos sagrados. E agora, quando nós vamos partir para o segundo tópico, nós vemos uma profecia muito interessante. Essa profecia, ela tem muito a ver, uma consideração especial para com a lei moral de Deus. A profecia de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Abra a sua Bíblia e nós vamos ver um ponto muito interessante. São dois textos que nós podemos entender o elo para essa profecia. O primeiro diz assim, está em Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Então veja que nós temos uma profecia aqui de um povo rebelde, um povo que tem o conhecimento, um povo que recebe a voz do Senhor dizendo: andai pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas. Você já viu alguém, quando de repente você fala: olha, o sábado é o dia do Senhor, e essa pessoa diz assim: não, isso aí é coisa da lei antiga, isso é coisa da lei de Moisés, isso não precisa mais ser guardado. Preste atenção no texto, eu vou reler. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Veja que o Senhor nos chama a voltar às veredas antigas. O Senhor pede para que nós obedecemos os seus preceitos, a lei eterna, aquela lei que foi dada no Sinai. A única parte da Bíblia que não foi escrita por homem algum foi a santa lei de Deus. E esta lei, ela é uma lei que perdura pelos séculos dos séculos. E quando nós lemos a profecia de Isaías, nós vamos ver que Deus, Ele quer que nós sejamos reparadores de veredas. Essa é uma profecia maravilhosa, e eu louvo a Deus porque você também pode fazer parte deste povo remanescente. Você pode também edificar as antigas ruínas, os lugares antigamente assolados, como diz lá Isaías, capítulo 58, grave bem, capítulo 58, versículo 12. Tá? Então diz assim: e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Queridos amigos, queridos irmãos, ao mesmo tempo que Deus diz: olha, andai pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas, e muitos dizem: nós não andaremos, nós queremos andar pelo nosso próprio caminho. Há uma profecia também ali no capítulo 4 do livro de Isaías, não está aqui na nossa lição, mas é importante frisar nesta manhã, porque ali fala que 7 mulheres lançariam mão de um homem. Ali se refere a uma igreja. 7 tem um símbolo de plenitude, e mulheres em profecia quer dizer igreja. Então muitas igrejas, elas querem ter as suas próprias doutrinas, querem apenas ter o nome de Jesus. E hoje você vê muitas igrejas com nomes bonitos, nomes contendo ali o nome de Jesus no título da igreja, mas ao mesmo tempo, quando o Senhor os diz: andai pelas veredas antigas, sabe o que eles dizem? Não andaremos. Mas Deus chama você para que seja um restaurador de veredas. Você pode ser um restaurador, você pode ser um reformador, você pode ser um reformista. E nós precisamos entender que nós estamos no limiar da eternidade. Nós estamos a um passo da eternidade. E Deus vos chama para ser um restaurador. E a profecia salienta que no tempo do fim, toda instituição divina deveria de ser restaurada. Aquela violação que foi feita na lei de Deus,
quando o profeta Daniel, muito tempo antes de Jesus vir à terra, ele já salientou que viria um poder que mudaria os tempos e a lei. Deus, através da sua onisciência, já previu, e o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas. Já tinha revelado isso a Daniel, e Daniel, um grande homem de Deus, um grande profeta, ele profetizara que viria um poder e mudaria o santo sábado do Senhor. Nós vemos que no tempo do fim, toda instituição divina deveria e deverá e deve ser restaurada. Por isso, nós precisamos de entender que o Senhor nos chama a sermos restauradores. Na pergunta B tem um ponto muito interessante. Cite o ponto específico que precisamos considerar nessa restauração e explique o resultado. Então veja que no capítulo 58 do livro de Isaías, salienta ali no versículo 12, nós já lemos que restauradores de veredas, de lugares antigamente assolados. E um versículo depois, o versículo 13, o versículo 14, fala exatamente sobre a restauração do santo sábado. Leia comigo, por favor. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, aqui nós já teríamos um estudo bíblico somente nesses 2 versículos. Aqui nós vemos que a essência da guarda e da santificação do sábado não é apenas não trabalhar, mas nós vemos aqui algo muito importante, e nós precisamos considerar neste processo de restauração. Ou seja, se você quer ser um restaurador, você precisa de entender esses quesitos para que você se enquadre dentro desta maravilhosa profecia. Veja, chamar o sábado deleitoso. Muitas pessoas têm o sábado como um dia penoso, um dia em que é um fardo, mas quando nós tomamos o fardo de Cristo, quando ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então o sábado torna-se um dia deleitoso. O sábado sem Cristo é um dia monótono. Agora, o sábado com Cristo é um dia gostoso, é um dia deleitoso, é um dia alegre, como diz aquele corinho, o sábado é um dia feliz. Precisamos inculcar isso na mente dos nossos filhos, na mente da igreja, na mente dos jovens, para que eles entendam que o sábado é um dia mais que especial. Aqui fala também, digno de honra, então é necessário que nós honremos o sábado. Muitas vezes nós desonramos a Deus e desonramos o santo dia que pertence ao Senhor, porque lá no mandamento, na santa lei de Deus diz, porque o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Muitas pessoas dizem que é o domingo, mas esta é uma heresia. As pessoas que falam isso estão pregando uma mentira diabólica, porque o sábado que é o dia do Senhor. O sábado é um dia memorável, e aqui nós entendemos que para que você seja um restaurador, você precisa de honrar este dia, não seguindo os teus caminhos. Veja, queridos, que aqui não há apenas uma questão de não trabalhar no sábado. Um funcionário público, por exemplo, ele pode não trabalhar no sábado, muitos, na maioria, não fazem, mas não se resume somente a isso. Você apenas não trabalhar no sábado, claro, isso é muito importante, porque ela diz, nenhuma obra fareis, isso é muito importante. Mas aqui nós temos alguns critérios que nos ajudam a elucidar como podemos restaurar esta verdade que uma vez foi pisada a pés, foi destruída. Nós vemos aqui, não seguindo os teus caminhos. Olha que interessante, como que nós podemos seguir os nossos próprios caminhos no sábado?
muito bem. Quando você fala as suas próprias palavras, quando você entra em assuntos seculares, quando você abre ali e liga o seu computador e começa a assistir noticiários seculares, então você está entrando em caminhos próprios, você está seguindo os teus próprios caminhos. Quando eu estou fazendo a minha própria vontade, olha a solenidade do sábado, é muito importante. E aqui, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, queridos, nem qualquer outro dia devemos de ficar falando palavras vãs, especialmente no sábado. O sábado não é aquele dia de ficar contando piadas, contando anedotas. Para que você seja um restaurador é muito importante. E quando nós partimos para o próximo tópico, nós vamos ver algo muito importante, que é necessário uma reforma neste quesito. Deus nos chama para restaurar esta verdade plena do Santo Sábado. E na pergunta de terça-feira nós lemos: como Deus procurou corrigir a atitude de seu povo para com o sábado, e o que aconteceria se continuasse a rejeitá-lo. Veja que aqui Deus ordenou que o profeta Jeremias advertisse o povo sobre a importância de santificar o sábado. Eles corriam o risco de perder ali a santidade do sétimo dia. E o profeta Jeremias, ele os advertiu. Você pode ler isso no capítulo 17, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas você pode acompanhar ali a partir do versículo 24, nós vamos ver que o profeta foi orientado por Deus a direcionar o povo a abandonarem ali as atividades seculares que eram realizadas no dia sagrado. Então veja que Jeremias, ele se enquadra dentro de um reformador, de um restaurador de veredas antigas. Ele defendeu firmemente ali os princípios da santa lei de Deus. E ali a pergunta diz: o que acontecia se continuasse a rejeitá-los? Ali eles seriam também rejeitados por Deus. Uma vez que nós rejeitamos os mandamentos de Deus, corremos o risco também de sermos rejeitados por Deus. E a pergunta B, ela fala-nos de algo muito importante, que precisamos entender: como as mesmas ações criam resultados semelhantes. E aí vem-nos a segunda parte: Deus mudou? Claro que não, queridos, Deus não muda, mas nós podemos mudar com o tempo, nós podemos querer relativizar as coisas, e a lei de Deus, ela tem princípios eternos, a lei de Deus, ela não muda. E aqui quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, a partir dos versículos 5 e 6, ele diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja, queridos, que aqui toda a trajetória, toda a história do povo de Israel serve-nos de lição, para que nós também não caiamos no mesmo erro que eles caíram, de rejeitar os preceitos divinos, de rejeitarem a essência do santo sábado. Deus não muda, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, queridos, precisamos ter esse senso da santidade ao Senhor. Precisamos entender que Ele é santo e que Ele não muda. A sua lei também revela o caráter, a santidade de Deus. Agora vem-nos a pergunta. Algumas pessoas dizem assim: mas o sábado ele é uma coisa que foi instituída para os judeus, foi dado ali no Sinai. Agora, como nós sabemos que o sábado já existia mesmo antes do Monte Sinai, veja que ali no capítulo 20, versículo 8, que é o texto que eu li para a introdução, né? Quando eu li o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, um pouco antes, quando Deus ali não queria, ou melhor, Deus ele queria abençoar o povo com o maná, que era o pão que caía do céu, está ali no capítulo 16,
Nós vamos ver que isso acontecera antes de ser dada a lei ali no Sinai. Nós vamos ver claramente que quando Deus fez chover pão dos céus, Deus pediu para que eles colhessem pão todos os dias. Mas no sábado, eles não deveriam de sair ao campo para colher. Exatamente porque a essência do quarto mandamento já era presente naqueles tempos. Alguns até foram desobedientes. Mas acontecia ali 3 milagres muito importantes. E eu quero frisar nesta manhã. O primeiro milagre é que caía o maná. Isso era um milagre de Deus. O segundo milagre é que na sexta-feira caía pão em dobro e no sábado não caía como nos demais dias. Esse é o segundo milagre. E o terceiro milagre é que se eles guardassem a comida de sexta para sábado, não estragava. Se você guardasse de qualquer outro dia, o maná estragava, cheirava mal e criava bichos. Mas de sexta para sábado não. Veja que Deus não queria que o povo transgredisse o santo sábado de Deus. E isso nos serve de lição. Na sexta-feira deverá ser feita toda a preparação. Se você quer guardar o sábado, experimente guardar, você vai sentir que é algo maravilhoso. Você estar em harmonia com a lei de Deus, não só com os 9 mandamentos, mas com o quarto, que é muito rejeitado pela grande maioria evangélica. Por isso nós precisamos entender que é importante guardarmos os 10 mandamentos da lei de Deus. Agora a pergunta B salienta: este evento referente à guarda do sábado foi um problema isolado no deserto? Aqui no capítulo 20 do livro de Ezequiel, a partir do versículo 10, diz assim, vamos entender. E os tirei da terra do Egito, os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, melhor, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então veja que não necessariamente só no deserto o povo foi transgressor da lei de Deus. Em vários momentos, inclusive quando eles já tinham entrado na terra de Canaã, aliás, dentre toda aquela grande multidão, apenas Josué e Calebe tiveram o privilégio de desfrutar da terra prometida, exatamente porque o seu coração foi duro. O coração do povo de Israel foi duro. E agora nós vemos que mesmo na terra prometida, ali os judeus não aprenderam uma lição. Os israelitas não aprenderam a lição de 40 anos jornadeando pelo deserto. E eles mesmo assim continuaram sendo desobedientes aos mandos de Deus, especialmente a questão do sábado, lamentavelmente. Nós vamos ver isso acontecendo ali depois, quando Neemias faz ali uma grande reforma. Ali o povo comprava, vendia, era um camelô, era quase como se fosse um camelô, né? Vendendo ali peixes que vinham do Egito, e as pessoas compravam, vendiam, ou seja, tinham perdido todo o senso da santidade do sábado. E agora Neemias, você pode ler, está registrado ali nas páginas sagradas. E Neemias agora faz uma grande reforma e convoca o povo para que novamente restaure esta verdade. E a verdade, queridos, é que este mandamento ele tem um profundo significado. Porque o único mandamento que identifica Deus com seu povo é o sábado. Portanto, se você é um verdadeiro guardador do sábado, tenha certeza de que você é um verdadeiro filho de Deus. A pergunta A de quinta-feira, para nós finalizarmos a nossa lição, nos diz: como o próprio mandamento do sábado demonstra que ele não é uma nova ordenança? Claro, nós sabemos que Deus não apresentou ali o sábado como uma nova instituição.
O sábado, como nós lemos em Gênesis capítulo 2, nós vemos que ele foi criado na criação. Deus, quando criara todas as coisas, ele abençoou, descansou e também santificou o dia de sábado. Então veja, queridos, que não era algo novo. Quando nós lemos ali que Abraão foi obediente aos preceitos, aos meus estatutos, significa que Abraão também foi um guardador do sábado, mesmo sem ainda ter se promulgado a lei oficialmente. Nós vemos aqui que o mandamento diz, lembra-te. Se lembra-te é porque já era um mandamento que ao longo das eras poderia ser esquecido. E nós vemos que esta ordenança não era algo novo, e sim apenas algo que eles deveriam de lembrar pelos séculos dos séculos. Agora vem-nos a pergunta, onde podemos encontrar a origem deste mandamento? Já foi respondido. Nós vemos que Deus, quando criou todas as coisas, também criou o sábado. Deus criou o descanso. Deus criou um dia para que o homem pudesse ter a comunhão plena com o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus, da terra e do mar. Queridos amigos, queridos irmãos, assim como o sábado, a semana, os 6 dias da semana, e mais o sábado, se originaram na criação. E a história bíblica a preservou até os nossos dias. E o próprio Deus estabeleceu o primeiro dia da semana como modelo para todos os demais até o fim do tempo, é o que diz a inspiração. Como qualquer semana tinha 7 dias literais, ele usou 6 dias na obra da criação e descansou no 7º, e o separou como um período de descanso para o homem. Queridos, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos ajude para que possamos ser restauradores de veredas, que possamos fazer um propósito de cada dia guardar melhor, com a graça de Deus, porque por nós mesmos nós não podemos, mas com Cristo nós podemos guardar e ter o selo da aprovação de Deus. Que Deus te abençoe, querido amigo, querido irmão, e que neste momento nós tenhamos a oportunidade de relembrar os grandes feitos que Deus tem feito em nossas vidas, e que dessa forma nós estejamos preparados para que quando Ele voltar, possamos morar na eternidade. E lá diz o profeta Isaías, de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne me adorar perante a minha face, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, que você seja um guardador do sábado, que você seja um homem, uma mulher obediente aos princípios da palavra de Deus, e que você receba o galardão celestial. Não há promessas para perdedores, somente para aqueles que venceram, somente para aqueles que guardaram. Lá em Apocalipse nós lemos, aqui está a perseverança dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que Deus te abençoe nesse momento. Nós vamos ter um intervalo musical. Eu gostaria, Isaac, que tu colocasse na agulha aí aquele hino do sábado feliz, né? Vamos ouvir uma música aí, o dia do Senhor, um sábado especial, e você pode aproveitar também para doar a sua oferta para a manutenção deste canal. Precisamos muito da sua ajuda. Você que nos assiste, não deixe de colaborar aqui com a Rede Conectados, Associação Oeste Amazonense. Você pode doar para esse Pix que está aí na tela, ok? E você pode ofertar ao Senhor. Não esqueça, Deus ama aquele que dá com alegria. Nós esperamos com muito carinho que você nos ajude nesta obra. Temos grandes projetos a desempenhar, difundir a palavra de Deus a toda nação, tribo, língua e povo. E você pode ser o nosso parceiro. Doe com carinho, doe com amor, e tenho certeza que Deus irá recompensar os seus esforços. Está aí na tela, enquanto nós ouvimos essa bela música, você já pode pegar o celular e fazer a sua doação. Deus te abençoe.
dos pesares do viver, e ao Senhor quero adorar, que o santo sábado nos deu, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Este mundo Deus criou, tudo belo então ficou, para o homem se lembrar da criação. A semana já passou, quão ansioso eu estou, e feliz quero adorar, que o santo sábado chegou, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor, santo sábado de paz, selo do Deus Criador. Graças mil eu quero dar e desfrutar do seu amor. Que dia maravilhoso e que música maravilhosa também. Combinou muito bem. Sábado especial. Agradecemos aí a nossa querida irmã, jovem em Cristo, que louvou a Deus com este belo hino. Que ela tenha sempre esse desejo de louvar ao Senhor com alegria. Queridos, chegou um momento muito especial e eu estou maravilhado porque nós temos esse ano o privilégio de fazermos o trabalho através da distribuição de revista. Jesus, ele disse o seguinte, na verdade não é Jesus que disse, né? Mas nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, o amor de Deus é algo inefável. Deus, ele ama o mundo inteiro. E a pergunta é, você nasceu no reino de Deus, você também deve de ter esse amor. E eu quero fazer um apelo muito especial para você. Olha, nós agora no mês de agosto, nós estamos agora entrando já, finalizando praticamente o mês de maio, teremos junho, julho e agosto. Então eu quero fazer um apelo para você aqui, para que você faça e se programe para a campanha Impacto Vitória 2023. Já chegou aqui na nossa associação a revista Não é Culpa Sua, tá? Uma revista muito interessante que vai abordar um tema aí de saúde, para que nós tenhamos o privilégio de fazer o trabalho de Deus em todos os sábados do mês de agosto. Então vamos compartilhar esse amor que Deus tem para com o mundo. Se você é um filho de Deus, você tem que ter esse amor também, tá? Então olha só, é muito fácil
você pode entrar em contato conosco, tá? Você tem o nosso telefone, eu vou repetir, 9, aqui é o código 69, tá? 99245-4616. Esse é o telefone, o meu telefone privado, para que você entre em contato e fale, irmão, eu quero tantas revistas. Nós pedimos aqui 15 mil revistas, mas isso é um valor muito irrisório em relação aí o tanto que nós precisamos de evangelizar, espalhar como folha de outono. Mas eu quero que você tenha esse compromisso, ok? E aí vamos fazer o trabalho de Deus, vamos evangelizar, vamos abreviar a volta de Cristo. Já pensou nós sair desse mundo logo e morar com Jesus na eternidade? Que privilégio, queridos. Então eu conto com você. E aqui o missionário Josemar estará muito feliz, sabendo que você também é um grande parceiro, um grande colaborador no trabalho missionário. E nós queremos combinar aqui com o pastor Davi, com toda a equipe aqui, depois nós fazermos uma live de como foi esse trabalho aqui na nossa associação, e vai ser uma grande bênção, tá bom? Então você adquira esta revista, tá bom? Preço muito especial, nós vamos ter aí todas as igrejas envolvidas nesse trabalho, e você pode muito fazer esse trabalho aí na sua cidade. Ah, mas eu não tenho igreja, moro num lugar, não tem problema, você também pode participar. É nessas localidades que a mensagem também precisa alcançar. Então eu faço esse apelo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus amou o mundo, e você pode também amar os seus moradores aí, os seus vizinhos, aqueles que estão ao seu lado, levando uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho, uma mensagem de afeto a todos eles. Combinado? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Nós vamos agora ouvir mais uma bonita música para nos preparar para a mensagem. Daqui a pouquinho teremos uma mensagem da palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer um paralelo muito interessante entre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse e a volta de Cristo. Daqui a pouquinho, vamos ouvir uma música primeiro. Não sai daí. A festa gloriosa do povo de Deus ainda não aconteceu, mas não falta muito pro dia em que meu Jesus voltará nos altos céus. Quero estar pronto, dia final, enfim, Cristo virá nas nuvens do céu, com anjos em redor, glória, poder e luz. Eu hei de ver meu Jesus. A grande esperança de todo cristão é estar face a face com o Rei. Já se aproxima o dia em que os salvos verão o glorioso retorno de Jesus. Eu quero estar pronto,
Que hino maravilhoso. Parece que já estamos subindo para encontrar com Jesus. Nós vimos aí com o grupo masculino, coral, melhor coral, Jovem do Rio, eu hei de ver meu Jesus. E nesse momento é um momento muito especial, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você mais uma vez se ajoelhe comigo, vamos suplicar o auxílio divino e vamos orar a Deus, pedir que o Santo Espírito ilumine-nos para que possamos transmitir a sua palavra, para que possamos ser o instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar neste momento. Querido Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, quero te pedir que Tu agora abençoe o estudo da Tua palavra e possamos assimilar o conteúdo da mesma, que o Teu Espírito esteja conosco, nos auxiliando nesta hora. Fica com os nossos amigos internautas, nos dê a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos continuar a nossa comunhão. Olha, estou muito feliz nesta manhã de estar com vocês. Eu quero ler um texto que está no livro da Revelação, livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ler alguns textos muito interessantes nesta manhã. É importante nós entender que o livro do Apocalipse é um livro, muitas pessoas pensam que é um livro que está oculto. Não, na verdade é um livro que tem toda a revelação de Deus. Quando nós lemos no primeiro versículo, nós vemos: neste livro são escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhes deu esta revelação para nos mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. Veja, queridos, que interessante. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que as coisas escritas estão reveladas para que nós entendêssemos os acontecimentos futuros. Por isso, tire da sua mente aquela ideia de que o livro do Apocalipse é um livro fechado, é um livro difícil de entender. Não, a palavra de Deus, ela é autoexplicativa. A Bíblia, ela por si mesma, ela tem a sua explicação. Através do Espírito de Deus podemos entender. E hoje nós queremos estudar um pouquinho sobre as cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também a igreja de Laodiceia. Vamos fazer um paralelo muito interessante dentro de um contexto profético também, entendendo como isso pode nos preparar. Veja que Deus, ele tem uma mensagem especial para cada igreja. Para cada igreja, Deus, ele tem um elogio e ao mesmo tempo ele também tem uma reprovação, exceto uma carta. Exceto na igreja de Laodiceia, Deus apenas faz reprovações. Mas é interessante nós salientar que nós temos 3 mensagens universais nessas cartas. Essas mensagens, elas ecoam durante os séculos dos séculos, não só direcionadas às igrejas da Ásia, mas elas também nos trazem mensagens muito importantes para nós. Quando nós lemos ali no capítulo 2, eu quero que você também acompanhe, nós vamos ver algo muito interessante, quando nós vemos o Senhor revelando a sua vontade. No capítulo 2, você pode acompanhar, olha que interessante, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram sofrimentos com paciência. Agora veja no versículo 9. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Veja que Deus direciona agora a mensagem à igreja de Esmirna. Agora vamos um pouquinho mais à frente. Vamos ler agora o versículo 13. Olha que interessante. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Agora, no versículo 19, quando Deus, ele também direciona uma mensagem muito importante à igreja de Tiatira,
no versículo 19, ele diz: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Agora veja no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve o seguinte, e essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Agora veja que interessante, a mesma mensagem Deus direciona também à igreja de Filadélfia, no mesmo capítulo, no versículo 8, quando diz: eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. E no versículo 15, quando a mensagem é direcionada à igreja de Laodiceia, nós lemos: eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem quentes e nem frios. É muito interessante nós salientar que Deus, Ele conhece a sua igreja. Em todas as mensagens, em todas as cartas, nós vemos Deus dizendo: eu conheço as tuas obras. Queridos amigos, queridos internautas, Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E Ele também conhece a sua vida. Ele conhece até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E nós podemos entender que Ele conhece a nossa vida. Agora é interessante quando nós lemos no capítulo 2, no versículo 7, nós lemos algo muito interessante, quando diz: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Agora veja que interessante, no versículo 11, quando Deus direciona a mensagem a Esmirna: portanto, aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão castigo da segunda morte. Na igreja de Pérgamo, quando nós lemos no versículo 17, aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Já um pouquinho mais à frente, no versículo 17, no versículo 26 a 28, diz assim, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las como a barra de ferro. Olha que interessante. Aqui esta mensagem é direcionada à igreja de Tiatira. Agora, quando nós lemos no capítulo 3, no versículo 5, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declarei abertamente na presença de meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. E agora, a última mensagem direcionada à igreja de Laodiceia, o Senhor também diz, no versículo 21, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu também consegui a vitória e agora estou sentado ao trono do meu Pai. Veja, queridos amigos, queridos irmãos, que a primeira mensagem que Deus direciona às igrejas é: eu conheço as tuas obras. A segunda mensagem é promessas direcionadas aos vencedores. Em todas as eras nós vamos ver que existiram o remanescente. Em todas as eras nós vamos ver que Deus, ele tem o seu povo peculiar, a sua nação escolhida. E Deus agora também tem, no último período da igreja, Deus tem almas fiéis. E Ele diz: ao vencedor. As promessas, elas são direcionadas aos vencedores. E a última mensagem, que eu acho muito interessante, dentro de todo o contexto cronológico das cartas, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
Espírito diz às igrejas. Se nós lermos em todas as cartas, nós vamos ver essa expressão. A verdade, queridos, é que Deus nos conhece totalmente. A verdade é que nós podemos ser vencedores, e isso é muito importante, é imperativo nós vencermos. Não há promessas para fracassados, não há promessas para aqueles que ficam titubeando, para aqueles que ficam em cima do muro, para aqueles que ficam no vale da indecisão. Não, é importante nós vencermos, é importante nós progredirmos. E a mensagem que nós precisamos entender nesta manhã é que Deus, Ele também quer que nós atendamos a voz do Espírito Santo de Deus. Agora vamos fazer uma análise dessas cartas. O número 7, ele sugere uma abundância na palavra de Deus. O número 7 quer dizer plenitude, quer dizer perfeição. E obviamente nós sabemos que essas cartas, elas têm uma conotação simbólica, a despeito que elas existiram. Mas ali temos mensagens a todos os períodos das igrejas. E elas com certeza foram escritas porque ali haviam características muito importantes que ao longo das eras o povo de Deus poderia de analisar e desfrutar. E quando nós lemos a história, o próprio estudo da história nos confirma isso. É muito interessante que quando nós lemos no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19, nós lemos o seguinte: as coisas que são e as que depois dessas hão de vir. Ou seja, o Apocalipse, nela estão contidas mensagens que já aconteceram e mensagens que vão acontecer. E quando nós analisamos o primeiro período da igreja, que foi aquele período exuberante, o período desejável da igreja de Éfeso, nós vamos ver que a igreja era uma igreja que crescia. Quando nós lemos ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que diariamente o Senhor acrescentava àqueles que iam sendo salvos. Era um período de frutificação, um período de prosperidade da igreja. Ali eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Era uma igreja muito interessante, uma igreja desejável. Quais são as características dentro de todo esse contexto? Ali, quando nós lemos, vamos analisar alguns versículos. Por exemplo, no versículo 2, nós lemos o seguinte. Nós vemos aqui um elogio. No versículo 2, quando diz assim: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja, queridos, que Deus aqui ele faz um elogio à igreja. A igreja estava ali trabalhando pela causa do mestre, e o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Mas ao mesmo tempo nós vemos que Deus ele também faz uma reprovação à igreja de Éfeso. Está no versículo 4, quando nós lemos: tenho porém contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Queridos, será que talvez nós também não estejamos na mesma situação dessa igreja? Será que nós talvez na nossa vida, desde que nos batizamos, desde que selamos o nosso compromisso com Deus através do santo batismo, através do voto batismal, nós não estamos retrocedendo? Será que estamos com o mesmo fervor com que quando aceitamos a fé? Queridos, o Senhor quer que nós alcancemos este patamar de voltar ao primeiro amor.
Para que possamos ouvir a mensagem da testemunha fiel e verdadeira, nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Precisamos de reconhecer aonde paramos e dessa forma voltar ao primeiro amor. Queridos, nesse período foi um período de grande prosperidade da igreja, prosperidade espiritual. Existe um autor chamado Gibson e ele diz que durante esse período os cristãos chegaram a ser 6 milhões, a igreja crescia, a doutrina era pura, era um período maravilhoso. E ali também diz, e puseste à prova os cristãos. Ali nesse período os cristãos, eles lutaram contra as doutrinas pagãs. Neste período, queridos irmãos, a igreja foi massacrada, mas ela pregava Jesus, ela pregava a doutrina pura. Indo mais à frente, nós vamos ver a igreja de Esmirna, a segunda igreja, foi do ano 100 até o ano 313, uma época de muita perseguição, uma época de martírio. Mas quando nós analisamos o contexto desta carta, direcionada à igreja de Esmirna, quais as características que nós vemos? Vamos ler, capítulo 2, versículo 9. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Queridos irmãos, aqui nós temos um ponto muito interessante. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, financeiramente falando, mas era uma igreja que ela tinha muita prosperidade espiritual. Era uma igreja que, a despeito da situação financeira que ela tinha uma fé inabalável em Cristo Jesus. Aqui nós temos um ponto muito interessante. Podemos não ter muitas posses, podemos não ter muito dinheiro, e muitas pessoas querem e entendem que a igreja de Deus ela se caracteriza por uma potência, mas não. E deixarei no meio de ti um povo pobre e humilde, e eles confiarão no nome do Senhor. Aqui nós vemos uma característica importante da igreja de Deus. Era uma igreja pobre, mas uma igreja rica da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Foi um período de horrendas perseguições ali do Império Romano. E no ano 313, então ali agora termina esse período de sangrenta perseguição com o Edito de Milão. E agora nós vemos ali, nesse mesmo contexto, nós vemos uma tribulação de 10 dias, né? Então essa tribulação de 10 dias, está no versículo 10, não tenham medo que vocês vão sofrer, escutem, o diabo vai pôr vocês na prisão, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Então aqui, queridos irmãos, esse período de 10 dias refere-se aos 10 anos de perseguição que a igreja teve, período de sangrentas perseguições, de grande martírio que a igreja teve, mas é uma igreja triunfante, é uma igreja que cada dia mais buscava o Senhor. Ali nós vemos o grande pastor de Esmirna, o pastor Policarpo, e ele foi obrigado a adorar César como um Deus. E sabe o que ele disse? Olha, eu servi o meu Deus por mais de 50 anos. E ele nunca falhou comigo um dia. Como que eu poderia traí-lo exatamente agora? E sabe o que aconteceu com Policarpo? Policarpo foi queimado vivo ali na encosta do Monte Pagos, no ano de 168. Foi um grande mártir, mas ele não negou a sua fé. Queridos, será que teríamos a fé suficiente que Policarpo teve de dar a sua vida em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Talvez não. Talvez nós negaríamos a Cristo como Pedro negou. Talvez abandonaríamos como outros o abandonaram. A nossa fé precisa estar solidificada nas promessas do Senhor Jesus.
Quando falamos de Pérgamo, Pérgamo, uma era de compromissos. Ali em Pérgamo era uma cidade muito culta, ali havia uma grande biblioteca. Aliás, a palavra pergaminho deriva de Pérgamo, você sabia disso? E ali haviam os rolos, os pergaminhos, era uma cidade muito culta. Ali durante os séculos 4 e 5 e a primeira metade do século 6. Mas ali também algumas informações muito importantes. Ali havia um altar dedicado a Zeus na Acrópole de Pérgamo. Era uma igreja muito idólatra, era uma cidade, melhor dizendo, idólatra, uma cidade que tinha uma influência pagã muito grande, e ali com certeza essa influência também acabou afetando os fiéis de Deus. E quais são os traços que nós podemos tirar desta igreja? 12 a 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Eu sei que vocês moram onde está o trono de Satanás. Veja, queridos, que era uma igreja onde predominava ali o paganismo, a idolatria, por isso que fala o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vós alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse. Assim também estão entre vós alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei e com uma espada que sai da minha boca lutarei contra esta gente. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui no versículo 3, nós podemos entender que aqui Deus ele faz um elogio à igreja de Pérgamo, uma igreja que conserva o seu nome, uma igreja que não nega a sua fé, mas também há uma reprovação. Aqui nós vemos que, a partir dos versículos 14, que aqui há os que seguem os ensinamentos de Balaão, sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Na verdade, quem são esses nicolaítas? Havia um homem, um diácono, chamado Nicolau. Você pode ler isso em Atos capítulo 6, versículo 5. Este foi um homem que, ali, quando nós falamos dos nicolaítas, na cidade de Pérgamo, ali haviam essa seita que, ainda nos dias dos apóstolos, eles defendiam ali a prostituição, defendiam ali a promiscuidade, a prática sexual livre, e isso com certeza fez com que a igreja caísse em ruínas. E a mesma conotação que teve Balaão quando induziu o povo de Israel à prostituição, e assim a maldição do Senhor veio. Então a sua doutrina, a doutrina dos nicolaítas, era muito semelhante à doutrina de Balaão, que ali através da prostituição, das carnes oferecidas aos ídolos, induziu o povo ao erro. Deus faz uma reprovação a esta igreja. E agora no ano 313, o imperador Constantino, ele assina ali o Edito de Milão, e aí agora começa um período de liberdade religiosa. Mas ao mesmo tempo, queridos, um período em que a igreja agora passa a esfriar na fé, o comodismo, a facilidade. Ao mesmo tempo que o imperador Constantino se converte, entre aspas, ele se converte à igreja, ele começa a trazer também agora muita influência pagã, e começa agora a influenciar também nas deliberações da igreja.
O imperador, ele continuou sendo o pontífice máximo do paganismo e, ao mesmo tempo, ele se intromete em assuntos eclesiásticos, fazendo com que a igreja, cada dia mais, caminhe rumo à apostasia. E no dia 7 de março do ano 321, ele ditou ali a primeira lei, tornando obrigatória a guarda do domingo. Os pagãos, eles adoravam o sol, e essa prática se infiltrou também na igreja. Veja, queridos, que aqui Deus ele faz uma reprovação veemente à igreja. E quando nós caminhamos um pouco mais à frente, ali no século VI até o século XV, nós vamos ver que foi um período em que a igreja apostatou. Um período em que foi introduzido na igreja muitas coisas que não estão presentes na Bíblia. Tradições de homens, coisas que não estão reveladas na palavra de Deus. Mas interessante que quando nós analisamos a igreja de Tiatira, nós vamos ver alguns pontos principais da mensagem que Deus traz a esta igreja. Eu quero que você acompanhe. No versículo 19 nós lemos: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com amor, são fiéis e também são pacientes. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Aqui Deus faz um elogio à igreja. A igreja, Deus conhecia o trabalho da igreja, Deus conhecia o amor, a fé. Mas aqui também nós vemos uma reprovação. Havia aqui vamos ler versículo 19, ou melhor, versículo 20. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que toleras Jezabel, aquela mulher que diz que profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual. Veja, queridos, que aqui a reprovação que Deus faz à igreja é a mesma numa igreja anterior. Uma igreja que ali estava... na verdade, Jezabel era usada como símbolo da apostasia. Jezabel era uma adoradora do deus Baal. E ela foi uma péssima influência para o povo de Israel. E ela introduziu a idolatria, ela introduziu a corrupção religiosa, introduziu a imoralidade. E no período de Tiatira nós vemos que a situação era semelhante. A igreja estava na idolatria. A igreja, ali aqueles santos. A igreja então agora colocou ali, em vez de colocar as imagens pagãs, então agora coloca ali Santo Antônio, São Pedro, São Paulo e tantos outros. E dessa forma a igreja caminha rumo à apostasia. No ano de 538 entra o edito de Justiniano. E dessa forma a igreja novamente perseguiu os cristãos, aqueles que não obedecessem, não respeitassem os ensinos do bispo de Roma, então seriam mortos. E muitos, milhares, morreram. Mas aqui nós vemos algo muito interessante. Deus em todas as eras, queridos irmãos, Ele teve o seu remanescente. E nós vemos isso no versículo 24, quando nós lemos: porém, ainda em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Veja que aqui na igreja de Tiatira, mesmo diante de uma era de escuridão espiritual, a igreja tinha o seu remanescente fiel. Assim como lá no passado, quando Elias duvidava e ele pensava que estava sozinho, mas ainda havia ali muitos que não tinham se dobrado a Baal. Querido, você pode ser um remanescente fiel mesmo vivendo numa geração corrupta. Nós podemos fazer a vontade de Deus. E vamos um pouco mais à frente, quando nós analisamos a igreja de Sardes, que foi ali do século XVII até a primeira parte do século XVIII. Nós vamos ver que Sardes se caracteriza pela era da reforma. Deus suscita grandes homens, como Lutero,
John Wycliffe e muitos outros, John Wesley, e esses homens, John Hus, Knox e muitos outros, Deus usa esses homens para levantar o estandarte da verdade. E agora ele se opõe àqueles dogmas que a igreja de Roma pregava. E muitos deles morreram, a maioria morreram, porque se opuseram a essas heresias. E quais são as características da igreja? Capítulo 3, versículos 1 a 6. Primeiro vamos ler a reprovação. Está no versículo 3. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Agora aqui, queridos, ou seja, a igreja tinha apenas uma profissão de fé. A igreja tinha ali um nome pomposo, a igreja tinha ali uma influência, a igreja crescia, mas era uma igreja morta. Será que nós não podemos estar neste mesmo patamar? Olha, queridos, que ponto interessante. Eu quero que nós entendamos no clímax da mensagem desta manhã, porque Deus está preparando um povo seu, um povo especial, um povo de boas obras, e nós precisamos entender esse contexto para estarmos de pé no grande dia da volta de Cristo. Agora, Deus, ele, ao mesmo tempo, faz também um elogio à igreja. No versículo 4 nós lemos: mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Queridos irmãos, aqui novamente nós vemos o remanescente fiel, aqueles que não se influenciaram pela frieza, pela apostasia proeminente no meio da igreja, mas eles conservaram o nome de Cristo, não negaram a sua fé, estavam com as suas vestiduras bem branquinhas. A verdade bíblica começa a abrir caminho por meio dos reformadores. Lutero agora começa a entender as verdades da palavra de Deus, a justificação pela fé. Ele começa a entender agora que é somente pelas escrituras, somente pela fé, somente pela graça. Ele começa a entender essas verdades ali entre o século XVII e século XVIII, e Deus começa a usar esses homens para levar, e graças a eles nós temos hoje a palavra de Deus. Lutero foi um grande homem que também traduziu a Bíblia para o alemão. Ele foi um homem de Deus. Deus o usou para levar a palavra de Deus avante. Isso é maravilhoso. Agora, quando nós vamos um pouco mais à frente, nós vamos ver que assim que esses reformadores morrem, novamente as verdades começam a cair, começam a morrer. Infelizmente, com a morte desses reformadores, essas verdades, elas acabam perdendo a força. Mas Deus sempre teve o seu remanescente fiel. Quando nós vamos um pouco mais à frente, século XVIII, primeira metade do século XIX, primeira parte, nós vamos ver que Filadélfia foi a era do amor fraternal, aquela era do reavivamento, aquela era em que Deus suscita homens que começam a pesquisar as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, e agora eles começam a entender as verdades de Deus para o tempo do fim, as profecias das 2.300 tardes e manhãs, e agora o Senhor começa a operar. Qual é o elogio que nós temos à igreja de Sardes, ou melhor, de Filadélfia? Está no versículo 8 do capítulo 3. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Queridos, Deus tinha um povo fiel, um remanescente com aquele amor à sua palavra. Não negaram a sua fé. E aqui a igreja triunfava
E Deus, ele começa através ali de Guilherme Miller e muitos outros, começa a criar um movimento, chamado movimento também millerita, onde eles começam a estudar com afinco as profecias de Daniel. Também se organiza ali as sociedades bíblicas, e ali começa a expansão missionária, a obra começa a crescer, o evangelho começa a ser propagado, e Deus é honrado através do trabalho desses fiéis. E por fim, queridos, nós chegamos no último período da igreja. É o período do qual fazemos parte. Tanto eu quanto você fazemos parte desse período. Período da igreja de Laodiceia. Um período que não temos elogio nesse período. Quando nós lemos todo o contexto da igreja de Laodiceia, nós vamos ver apenas reprovação. No capítulo 3, versículo 18, nós vemos, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 16, 15. Eu sei que vocês têm feito, sei que vocês não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Portanto, aconselho que compres de mim ouro puro para que vejam, para que de fato sejam ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vem-nos a pergunta, queridos, nesta manhã, e eu gostaria de encerrar a minha mensagem nesta manhã. Qual é a conduta que a igreja deveria de seguir? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, versículo 19 do capítulo 3. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, quando nós analisamos o contexto de todas as 7 cartas das igrejas, nós vamos ver que Deus, ele tem mensagens muito especiais. Mensagens de reprovação, mas também mensagens de elogio. Deus tem mensagem para nós, Deus tem uma mensagem para mim, Deus tem uma mensagem para você. E a mensagem que nós precisamos de ter é que quando nós analisamos o contexto do livro de Apocalipse, nós vamos ver que o livro diz que Jesus voltará. E Jesus não virá para buscar um povo morno. Jesus não virá para buscar uma igreja que está caminhando de volta rumo ao Egito. Jesus não virá para buscar uma igreja em que muitos estão conformados com o mundanismo presente na igreja. Não, Jesus vem para buscar o remanescente fiel, uma igreja pura, uma igreja que guarda os mandamentos do Senhor. Assim como Jesus é o personagem central do livro de Apocalipse, a sua segunda vinda também é o acontecimento mais importante deste livro profético. Nós vamos encontrar aqui dentro de estudos escatológicos temas muito importantes que prenunciam a vinda de Cristo e culminam com a vinda do Filho do Homem. E é muito importante, queridos, nós entendermos essa essência. A mensagem que eu quero deixar nesta manhã é que nós precisamos nos despertar. O Senhor nesta manhã está oferecendo a sua mercadoria para que nós possamos alcançar esta graça de estarmos em pé no dia da volta do Senhor. O período da igreja, nós estamos vivendo agora no período do juízo, quando começou no ano de 1844.
O Senhor agora passou do santo para o santíssimo, e Ele está fazendo uma obra de intercessão, mas ao mesmo tempo Ele será juiz. E se nós não abandonarmos o nosso pecado, nós poderemos estar enquadrados dentro dessa péssima reprovação. Eu não gostaria nesta manhã, querido amigo, querido internauta, que você ficasse titubeando entre dois pensamentos, mas que você assumisse uma firme posição ao lado de Cristo, defendendo os princípios da sua palavra. E o meu desejo de todo o coração é que nós nos acheguemos a Deus. Aquele que diz e que disse às igrejas: eu conheço, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece e sabe que somos pobres, somos miseráveis, mas Ele oferece-nos a sua graça, Ele oferece-nos colírio, Ele oferece-nos o ouro fino, para que nós possamos, desta forma, mesmo vivendo num período de Laodiceia, isso é inegável, não temos como fugir disso, mas não podemos estar e nos conformar com esta condição. E o meu desejo é que nesta manhã o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. O meu desejo, querido amigo, querido internauta, você que me assiste, você tenha o brilho de Jesus na sua vida, que você realmente represente o caráter de Cristo. E que tanto eu quanto você sejamos alcançados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe, querido amigo, querido irmão. Nós vamos ouvir mais uma música, e logo depois da música eu quero orar por você. Quero orar, quero pedir para que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, e que você entenda essa solene mensagem, uma mensagem não de conformismo, mas uma mensagem de revigor espiritual, para que dessa forma alcancemos o patamar de sermos um povo seu, um povo especial e um povo de boas obras. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir a música e eu quero orar com você e por você. Aconteceu contigo, que já não tens tempo para buscar o meu nome em oração? Por quais caminhos você tem andado? Por onde estará quem um dia esteve aqui ao lado meu? Será que você se esqueceu de mim? Mas eu estou aqui, sempre a esperar por ti. Volta pra casa, esquece tudo que passou. Deixe toda a ilusão que o mundo lhe mostrou. Apenas que voltes a mim. Senhor, sem coisas vãs me hão enganado. Dizes que em minha vida nada acrescentado, quase me esqueci de como é bom louvá-lo. Quase enterrei os dons que eu deixei de lado. Senhor, te peço, leva-me a ti. Hoje eu estou aqui pra te pedir perdão. Volta pra casa, esquece tudo que passou. Deixe toda a ilusão
chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converterem dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, os perdoarei, os sararei. Volta pra casa, esquece tudo que passou, deixe toda ilusão que o mundo lhe mostrou. Por ti dei minha vida, não desistirei de ti. Desejo apenas que voltes a mim. Desejo apenas que voltes a mim. Volta para casa, ouvimos aí essa bonita música com o grupo Identidade Musical. E esse é um momento muito especial. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que esteve conosco aí durante toda essa manhã. Que Deus te abençoe. Deixa aí no chat de onde você é e já se inscreva, curta essa programação. Nós precisamos muito da sua ajuda para que você também divulgue as nossas lives, os nossos conteúdos aqui do canal Rede Conectados, canal aqui da Associação Oeste Amazonense. Queridos, é o momento de nós agora voltarmos para casa. É aquele momento de nós renovar as nossas forças. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Depois nós ouvimos essa mensagem tão importante. Entender que ao longo das eras Deus teve o seu povo especial e você também pode ser um escolhido. Ele derramou o seu precioso sangue. Jesus, Ele quer te resgatar. E nós vamos orar neste momento para que o Senhor nos dê a graça de sermos um povo peculiar, um povo separado, um povo diferente. E você pode fazer parte desse povo também. E se você é amém, se você é e faz parte desse povo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e pedir para que Ele, que conhece a nossa vida, Ele que também nos dá graça de sermos vencedores, Ele que diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está nesta manhã ao seu lado para te abençoar. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, amoroso Pai que habita nos céus, mais uma vez estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por deixarmos essa revelação maravilhosa do livro de Apocalipse, para que nós entendamos os assuntos pertinentes à Tua volta, aos acontecimentos que antecederão a Tua vinda. Senhor, nos prepare para o Teu reino. Tira de nosso coração tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoe o irmão, a irmã que está aí do outro lado, clamando, pedindo graça, entregando a sua vida, voltando para os braços do Pai, voltando para a casa do Pai. Senhor, nos prepare para a Tua breve volta, nos ajude a largarmos as coisas do mundo, as coisas que tão de perto nos assediam, e que possamos fazer uma entrega total a Ti. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu remanescente fiel, e que não venhamos deixar a Tua igreja cair ao opróbrio, mas que possamos levar o evangelho puro de nosso Senhor Jesus, e que desta forma o Senhor possa vir para buscar a sua igreja, que hoje é militante, mas ela será triunfante. Dá-nos da Tua graça,
concedas um ótimo sábado na presença do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nossa live, nossa escola sabatina, culto está terminando, mas semana que vem tem mais. Não esqueça, antes de sair, deixar o seu joinha, compartilhar, né? E também mande um recadinho, telefone 992454616, o telefone do missionário Josemar, mande aí agradecendo. A gente fica muito feliz também de receber o seu contato, o seu feedback, tá bom? Deus abençoe, eu quero desejar a todos um ótimo sábado. Quero também mandar um abração para o pastor Davi, que está lá em Porto Velho. Tenho certeza que ele também está ligadinho na programação, juntamente ele com a sua família, com os seus sogros, está feliz da vida, né? Deus abençoe, um grande abraço, companheiro. Quero agradecer também aqui que esteve comigo, nosso querido irmão Isaac Mafra, estava aqui fazendo acontecer essa live. Deus abençoe e obrigado pelo carinho da audiência. Não esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Grande abraço aqui do irmão missionário em Cristo Josemar e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, tchau, tchau.